transformar água em vinho. O primeiro milagre público de Jesus, e o mais surpreendente para começar um ministério. Jesus estava em um casamento em Caná, na Galileia, quando o vinho acabou. Isso seria uma humilhação social devastadora para os noivos. Maria, sua mãe, pediu que ele interviesse. Jesus mandou encher 6 talhas de pedra, usadas para rituais de purificação, com água. Cada talha comportava cerca de 80 litros. Quando os servos levaram a água ao mestre de cerimônias, ela havia se transformado no melhor vinho da festa. Estamos falando de aproximadamente 480 litros de vinho de altíssima qualidade. O mestre de cerimônias estranhou. Normalmente, os anfitriões servem o vinho bom primeiro e depois o inferior. Mas ali, o melhor tinha vindo por último. Mas aqui está o detalhe intrigante. João, o único evangelista que registra esse milagre, não o trata como uma simples demonstração de poder. Ele chama de sinal. A palavra grega é semeia. Jesus transformou recipientes de purificação religiosa em fonte de celebração. Uma mensagem clara. Ele não veio apenas cumprir a lei, mas transformá-la em algo novo. O primeiro milagre não foi uma cura, não foi expulsar demônios, foi salvar uma festa. Jesus começou sua missão com generosidade radical. Se Jesus podia transformar água em vinho, nosso próximo milagre mostra que ele também controlava forças muito mais perigosas. Acalmar a tempestade. O momento em que Jesus revelou poder sobre a própria natureza. Jesus e seus discípulos atravessavam o mar da Galileia em um barco. Esse mar, na verdade um lago de água doce, é famoso por tempestades súbitas e violentas causadas por ventos que descem das montanhas. No meio da travessia, uma dessas tempestades explodiu. Ondas cobriam o barco. Água entrava por todos os lados. Enquanto os discípulos, vários deles pescadores experientes, entravam em pânico, Jesus dormia na popa. Eles o acordaram gritando: "Mestre, não te importa que estamos morrendo?" Jesus se levantou, olhou para o vento e o mar e disse apenas 3 palavras em aramaico: "Silêncio, acalma-te." Imediatamente o vento cessou. O mar ficou completamente calmo, uma bonança absoluta e instantânea. No entanto, a reação dos discípulos não foi de alívio, foi de terror. Eles perguntaram entre si: "Quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem?" No Antigo Testamento, apenas Yahweh, o Deus de Israel, tinha autoridade sobre o caos das águas. Ao acalmar a tempestade, Jesus não estava apenas salvando um barco, estava fazendo uma declaração teológica explosiva sobre sua própria identidade. Jesus dormia durante a tempestade porque sabia algo que os discípulos ainda iam aprender. Quem comanda a criação não precisa temer nada nela. Do poder sobre a natureza, vamos agora para o poder sobre algo que os judeus consideravam território inimigo: a doença e a morte. Ressuscitar Lázaro. O milagre que levou Jesus direto à crucificação. Lázaro, amigo íntimo de Jesus, estava doente em Betânia. Suas irmãs, Marta e Maria, enviaram um recado urgente: "Senhor, aquele que amas está doente." Mas Jesus esperou. Ele demorou propositalmente 2 dias antes de ir. Quando chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Segundo a tradição judaica, a alma permanecia próxima ao corpo por 3 dias. No 4º dia, a decomposição tornava a morte irreversível. Jesus foi até o túmulo, uma caverna com uma pedra na entrada, e ordenou que a removessem. Marta protestou: "Já deve haver mau cheiro." Jesus ignorou, orou em voz alta e gritou: "Lázaro, vem para fora." E Lázaro saiu, ainda envolto em faixas funerárias, caminhando. O homem que estava morto há 4 dias estava vivo novamente. Mas aqui está a ironia brutal. Muitos judeus que viram o milagre acreditaram em Jesus. Outros correram para contar aos fariseus. A reação do sinédrio foi imediata. Eles convocaram um conselho e decidiram que Jesus precisava morrer. Por quê? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e destruirão nosso templo e nossa nação. O milagre que provou que Jesus tinha poder sobre a morte foi exatamente o que selou sua própria sentença de morte. Lázaro saiu do túmulo vivo. Jesus entraria em outro túmulo morto. Mas a história, como sabemos, não termina ali.
Se Jesus podia ressuscitar os mortos, ele também podia curar os vivos de formas impossíveis. Curar o cego de nascença. O milagre que virou interrogatório judicial. Jesus encontrou um homem que era cego desde o nascimento. Seus discípulos fizeram a pergunta que todos na época faziam: quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? A teologia judaica assumia que todo sofrimento era punição divina. Jesus rejeitou a premissa. Ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e passou nos olhos do homem. Então disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. O homem obedeceu. Quando voltou, enxergava perfeitamente. Seus vizinhos ficaram confusos. Alguns duvidavam que fosse a mesma pessoa. Levaram-no aos fariseus. Os fariseus interrogaram o homem, interrogaram seus pais, voltaram a interrogar o homem. A cura havia acontecido no sábado, o que tornava Jesus um transgressor da lei. O ex-cego respondeu com uma lógica devastadora. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Porém, o detalhe mais provocativo está na técnica. Jesus usou saliva e terra, elementos considerados impuros, para curar. Mais do que isso, ele fez uma pasta, um trabalho manual, no sábado. Jesus não apenas curou o cego, ele deliberadamente violou múltiplas regras farisaicas para fazer isso. A cura foi também um manifesto. Rituais religiosos não podem estar acima da compaixão humana. O homem ganhou a visão física, mas Jesus deixou claro que a verdadeira cegueira era espiritual, e essa afligia justamente aqueles que achavam que enxergavam perfeitamente. Da cura individual, vamos agora para o milagre que alimentou milhares: multiplicar pães e peixes. O único milagre registrado nos 4 evangelhos, e com razão. Uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, possivelmente 15.000 pessoas no total, seguiu Jesus até um lugar deserto para ouvi-lo ensinar. Anoiteceu. As pessoas estavam com fome. Um menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. André, um dos discípulos, trouxe o menino até Jesus, mas comentou o óbvio: o que é isso para tanta gente? Jesus mandou que todos se sentassem na grama. Pegou os 5 pães e 2 peixes, agradeceu a Deus e começou a distribuir. Os discípulos iam e voltavam com cestos. Todo mundo comeu. Ninguém ficou com fome. E quando recolheram as sobras, encheram 12 cestos, um para cada discípulo. Jesus criou mais alimento como sobra do que o menino tinha trazido originalmente. Mas a reação da multidão foi politicamente explosiva. Eles quiseram fazer de Jesus rei à força. Por quê? Porque ele havia acabado de replicar o maná no deserto, o pão que Moisés havia fornecido durante o Êxodo. Um novo Moisés que alimenta o povo equivalia a um novo libertador de Israel. Jesus teve que fugir para a montanha sozinho. Ele não veio para ser um rei nacionalista. Veio para algo maior. Jesus provou que tinha abundância onde havia escassez. Mas a multidão queria um Messias político. Ele oferecia um reino completamente diferente. Do milagre mais público de Jesus, vamos agora para o mais íntimo e pessoal: perdoar pecados. O milagre em que a cura física foi apenas um detalhe secundário. Jesus estava ensinando em uma casa em Cafarnaum. A multidão era tão grande que ninguém mais cabia. 4 homens trouxeram um paralítico em uma maca, mas não conseguiam passar. Então subiram no telhado, típico das casas da época, feito de palha e barro sobre vigas de madeira, abriram um buraco e desceram o paralítico na frente de Jesus. Uma cena absurda e dramática. Jesus olhou para o homem e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Não, você está curado. Não, levanta-se e anda. Mas seus pecados estão perdoados. Os escribas presentes ficaram furiosos por dentro. Perdoar pecados era prerrogativa exclusiva de Deus. Jesus estava cometendo blasfêmia. Jesus, percebendo os pensamentos deles, fez uma pergunta: o que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Então, para provar que tinha autoridade para perdoar pecados, ele curou o homem fisicamente. O paralítico se levantou, pegou sua maca e saiu andando. No entanto, a verdadeira mensagem estava invertida. Jesus não curou o homem para ser bondoso.
Ele curou o homem para provar que tinha autoridade espiritual. A cura do corpo foi a evidência visível de algo invisível, o perdão da alma. Jesus estava dizendo que o problema humano mais profundo não é a paralisia física, é a paralisia espiritual, e ele tinha poder para resolver ambas. Os 4 amigos desceram um homem paralítico pelo telhado. Jesus devolveu um homem livre, por dentro e por fora, e esse era exatamente o padrão de todos os seus milagres. Você acabou de conhecer 6 dos milagres mais impactantes de Jesus, de transformar água em vinho, até perdoar pecados enquanto curava corpos. Cada milagre era mais do que uma demonstração de poder. Era um sinal, uma mensagem sobre quem Jesus afirmava ser e que tipo de reino ele estava inaugurando. Não um reino de força militar, mas de transformação interior. Não um Messias político, mas um Salvador espiritual. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e nos comentários me diga qual desses milagres você considera o mais significativo e por quê. Obrigado por assistir. Até o próximo.